também os nossos cultos, tá bom? Abram suas Bíblias, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Quero dar continuidade ao que eu falei com os irmãos há 2 semanas atrás, que nós interrompemos por conta da pastoral da família. Eu quero continuar nesse tema, no tema ressurreição, já que estamos no mês em que nós nos lembraremos da ressurreição de Cristo através da Páscoa. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20, vamos do 20 ao 34. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 34. Quero orar antes de fazer a leitura das Escrituras. Senhor, nesta manhã Tu venha sobre nós, ensinando-nos a Tua palavra, ministrando ao nosso coração essa boa semente que será lançada agora. Abençoe o Teu povo, que não haja distração, que o cansaço seja lançado fora. Senhor, abençoe-nos com o falar do Teu Santo Espírito, porque sabemos que quando abrimos a Tua palavra, o Teu Espírito fala. Fala a Tua igreja nesta manhã, o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. E eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso digo para a vossa vergonha. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, a biologia nos ensina que o ser humano, ou, na verdade, não só o ser humano, mas também os animais, nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Esse é todo um processo natural e biológico. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Aprendemos isso na escola, né? A Bíblia, meus irmãos, nos ensina, olha que interessante. A Bíblia nos ensina que o homem, ele já nasce morto em seus pecados.
O homem já nasce sem vida nos seus pecados. E aí o homem precisa de quê? Ele precisa renascer para uma nova vida. Ele precisa renascer para andar em novidade de vida. Após esse novo nascimento, esse homem então vai reverberar e reproduzir esse novo nascimento em outras pessoas, colaborando para a disseminação da fé, colaborando para a pregação, colaborando para a propagação da fé. No fim de tudo, esse homem morre, mas ele não morre morto, ele morre vivo, porque é um homem que herdará o quê? A vida eterna. Então, biblicamente falando, na biologia bíblica, se assim podemos dizer, e aqui me perdoem os biólogos que estão aí presentes, né, os cientistas que estão aí presentes, mas na biologia bíblica, nós somos ensinados que já nascemos mortos, precisamos renascer, desse renascimento geraremos frutos que se reproduzirão durante toda a nossa jornada de fé, morremos vivos e ressuscitaremos para a vida eterna. Que biologia santa, né? Que biologia esplêndida, meus irmãos. Estou falando tudo isso, evidentemente, para tocar no assunto, retomar o assunto que Paulo estava tocando no seu tempo, na sua carta aos Coríntios. Como vimos, meus irmãos, lá nos primeiros versículos do texto em que ele introduz a sua fala sobre o ressuscitar, Paulo confirmou o ressuscitar de Cristo. Em primeiro lugar, através das Escrituras, Paulo vai dizer aos coríntios: olha, vocês aprenderam com as Escrituras que Cristo ressuscitou. Vocês aprenderam através dos profetas, aprenderam através dos livros poéticos, aprenderam através da lei mosaica que haveria necessidade de Cristo ressuscitar. Não só isso, vocês também ouviram com seus próprios ouvidos várias e várias testemunhas, mais de 500 pessoas que confirmaram pessoalmente, que viram com seus próprios olhos o Senhor Jesus andando por aí, vivo, depois de ter sido crucificado. Mas não só isso, o apóstolo Paulo, o derradeiro apóstolo Paulo, também confirmo que estive na presença de Cristo, no encontro que eu tive com Ele, no caminho para Damasco. Paulo vai dizer ainda, meus irmãos, nos textos anteriores, que se Cristo não houvesse ressuscitado, que a nossa fé seria vã. Para que pregar as Escrituras? Para que falar da obra de Cristo? Para que nos voltar para o que eles tinham em mãos, os profetas, o Pentateuco? Para que falar sobre a Torá, sobre a lei mosaica, se afinal de contas tudo acaba com a morte? Se afinal de contas morremos, e aí, como diz aquele corinho, né, viraremos só comida de bicho. Para que então pregar? Para que fundar igrejas? Para que ensinar em seminários, como ele ficou lá quase 2 anos em Éfeso ensinando? Para que tudo isso? Para que correr riscos? Ele vai dizer isso no final do texto. Se a nossa fé vai ser vã, porque Cristo não ressuscitou, e por isso então nós também não ressuscitaremos. Paulo, meus irmãos, ele não desiste do assunto, porque no primeiro momento ele toca nesses assuntos, o testemunho das Escrituras, o testemunho das pessoas, o seu próprio testemunho, o testemunho de que, olha, para que pregar se não há ressuscitar no futuro? E Paulo agora vai então entrar definitivamente no assunto que ele queria falar com aqueles irmãos, que é, olha, Cristo ressurreto é a nossa garantia de uma futura ressurreição. Paulo vai explicar desta necessidade da ressurreição. Paulo vai elencar aqui alguns fatos, algumas características que são inerentes deste processo até a ressurreição. Paulo vai se utilizar
do fato do ressuscitar de Cristo, para demonstrar aos coríntios que, olha, vocês também ressuscitarão como Ele. Mas primeiro Ele, depois todos nós. Paulo, meus irmãos, ele ensina uma ordem a ser seguida, até que todos os inimigos de Cristo sejam postos debaixo dos seus pés. Qual seria essa ordem, então? Olha o que ele diz no versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, ele é o quê? As primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E só então, meus irmãos, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todo poder, ou potestade e poder. E ele fecha, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é quem? É a morte. Paulo então ensina aos coríntios uma ordem, primeiro Cristo, depois nós, mas nós ressuscitaremos quando? Quando Ele, a primícia, quando Ele, o primeiro, quando Ele voltar para nos resgatar, nós ressuscitaremos, e deste ressuscitar de todos, o que Cristo fará? Ele vencerá os seus últimos inimigos, e por derradeiro, o último inimigo, Cristo então vencerá a morte. Cristo, meus irmãos, aqui abrindo parênteses, ele já venceu a morte porque ele ressuscitou. Mas ele nos conduzirá a vencer essa morte quando nós também ressuscitarmos. Cristo foi então o primeiro, porque ele é, como Paulo vai dizer em Colossenses, Cristo ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro em toda a obra da criação, ele é o primeiro na eternidade. E nós sabemos e aprendemos nas Escrituras que o primogênito, meus irmãos, é o mais importante na escala da descendência familiar. O que a gente aprende durante toda a história bíblica? Que o primogênito é o que? Era o mais importante da casa, né? Que quando o pai morria, quem assumia o lugar? Era o primogênito. Era aquele que era o primogênito, é o mais velho, foi o que nasceu primeiro. Ele então assumia o papel do seu pai e conduzia toda a família. O primogênito tinha uma responsabilidade maior com a sua família. E por isso, meus irmãos, Cristo então, ele é o primogênito no ressuscitar, pois a partir dele, a partir do seu exemplo, a partir disso nós seguimos o seu modelo de primogênito. Não só de primeiro na ressurreição, mas como aquele que é para nós o exemplo de que um dia nós também ressuscitaremos. Cristo então, meus irmãos, é o nosso exemplo, como Paulo vai dizer em outra epístola, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, Paulo vai nos dizer que Cristo, que nós somos co-herdeiros de todas as coisas em quem? Em Cristo. Nós somos co-herdeiros da sua ressurreição, porque um dia nós receberemos como herança também o ressuscitar na sua volta para buscar o seu povo. Paulo então ensina, primeiro ele, depois todos nós, para que no fim, meus irmãos, a morte, como última inimiga, seja vencida, derrotada e destruída. Esse, portanto, é o ciclo da vida cristã que Paulo nos apresenta. É a certeza, meus irmãos, de que um dia nós ressuscitaremos, pois Cristo venceu a morte e nós um dia ressuscitaremos para também vencermos a morte. E termos então, por totalmente completa, sendo aqui redundante, a vitória do povo de Deus através da vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo então, ele explica esse ciclo, mas ele não só explica esse ciclo, ele vai dizer também por que há necessidade deste ciclo, por que é necessária a ressurreição, por que precisou Cristo ressuscitar, porque nós precisamos, meus irmãos, ressuscitar. E ele diz nos versículos 21 e 22, visto que a morte
veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele já havia, meus irmãos, falado a respeito do testemunho das Escrituras. Ele já havia relatado o testemunho de mais de 500 pessoas ao verem Jesus vivo após a sua morte. Ele testemunhou dele mesmo no seu encontro com Jesus. E agora, meus irmãos, o que Paulo fala? Ele nos traz então à tona, nos traz à luz essa necessidade de ressuscitar, com a ideia, meus irmãos, daquilo que Cristo operou em nós, não só como Cristo, mas como aquele que nós podemos designar ou chamar, que ele também vai falar a respeito disso na sua carta aos Romanos, como novo Adão. Se tivemos, meus irmãos, o Adão que nos conduziu à morte, se tivemos o Adão que nos conduziu à iniquidade, aos pecados, temos agora em Cristo um novo Adão, que vai nos recriar para a glória eterna, que vai nos recriar para uma vida eterna, que vai nos recriar para a companhia eterna do nosso Deus. E sem esse recriar do nosso coração, sem esse renovar do nosso coração, da nossa alma, não há futura ressurreição para a eternidade. Paulo, meus irmãos, sempre teve claro na sua mente, sempre teve claro no seu coração, essa ideia de Cristo ser um novo Adão, ou o tipo de um novo Adão, pois aí fica claro para nós, meus irmãos, que Adão nos conduziu à morte e Cristo nos conduziu à vida. Então, assim como Adão nos deixou como herança a morte, assim como Adão nos deixou como herança o pecado, a iniquidade e uma possível vida eterna sem Deus, sem a presença de Deus, sem louvores a Deus, sem estarmos na presença do sol da justiça, Cristo, o novo Adão, nos favoreceu, nos conduzindo a quê? Ao perdão dos nossos pecados, à renovação da nossa mente, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, nos conduziu à novidade de vida, nos conduziu a vivermos, meus irmãos, uma nova identidade, não mais vivermos a identidade de Adão para a morte, mas agora vivemos a identidade de Cristo para a vida. Paulo explica aos seus irmãos em Corinto, que Cristo é novo Adão para o povo de Deus, pois Cristo então recriou em nosso coração aquela mesma imagem que Deus havia criado em Adão, aquela imagem santa, inocente e que viria, ou pelo menos deveria, não é? Confrontar as concupiscências e desejos do seu próprio coração. E esse quadro, meus irmãos, ele é bastante claro para nós, pois Adão, ele nos matou em nossos delitos e pecados. O que Adão nos deixou, repito, foi a morte, mas Cristo nos deu vida, e olha que interessante, Cristo nos deu vida na sua morte. Na sua morte recebemos vida, e na sua ressurreição a eternidade. Que maravilha, meus irmãos! Como então não crer na ressurreição? Como então, meus irmãos, passarmos a nossa vida sem almejarmos que Cristo volte para que nós tenhamos os nossos corpos transformados e venhamos a viver a eternidade com o nosso Deus? Por isso, meus irmãos, que a ressurreição é necessária, porque nós estávamos mortos, não havia chance de vida, Adão nos matou, mas Cristo, novo Adão, é responsável por uma nova criação, por conceder ao seu povo uma nova identidade e uma nova vida. Paulo então vai, nessa tríade, ele vai terminar o seu texto, falando para os coríntios: olha, se vocês não creem na ressurreição, por que então vocês estão na igreja? Se vocês não creem que Cristo ressuscitou, o que vocês estão fazendo aí, domingo após domingo, sentados nos bancos da igreja, ouvindo alguém ministrar a palavra? Porque, como ele já tinha dito, a fé de vocês é vã.
Porque se tudo acaba na morte, se tudo acaba num corpo enterrado debaixo da terra, então, meus irmãos, nós somos infelizes, porque não há esperança, não há expectativa de uma vida eterna, não há expectativa de um outro viver para Deus e com Deus para sempre. Nós viveremos aqui nesta terra, sofreremos as agruras da nossa carne, militaremos o tempo todo a nossa carne contra o nosso espírito contra a nossa carne, mas no fim de tudo, tudo acaba num paletó de madeira, né? Tudo acaba num caixão, tudo acaba em 7 palmos debaixo de terra, e depois toda a humanidade vai morrer e acabou e não tem mais nada. Então é melhor fechar as portas da igreja, todos irem para casa e continuarem vivendo suas vidas resolutas, sem que houvesse amanhã, sem que houvesse um futuro prometido, em que nós viveríamos na plenitude da alegria com nosso Senhor e Salvador. E olha o que Paulo então diz a eles dentro desse contexto, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. E eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei com feras lá em Éfeso, que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, meus irmãos, voltem à sobriedade, como é justo, não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto é para a igreja uma vergonha, quando a igreja não fala de ressurreição, quando a igreja não prega ressurreição, não prega vida eterna, para a igreja, diante daqueles que não conhecem a Deus, é uma vergonha, porque aqui tudo é passageiro. O que importa para nós de verdade, meus irmãos, não é o agora, o que importa é o que vem na eternidade. Não é agora. Passaremos por lutas, passaremos por dores, passaremos por situações desagradáveis, passaremos por momentos de alegria, de felicidade, de regozijo. Ou seja, passaremos dias bons, dias ruins, mas o que importa para nós não são somente os dias que passaremos aqui, mas principalmente o que passaremos na eternidade com Deus, principalmente aquilo que Cristo falará face a face com cada um de nós, quando nos apresentarmos a Ele no dia do juízo. Isso, meus irmãos, é o que importa de fato. E se nós não pregamos isso, se nós não vivemos isso, se nós não reverberamos isso, se a nossa palavra não está baseada nisso, então é vã a nossa fé. Porque o povo de Deus, ele já vive a vida eterna, ele já vive a expectativa da volta do Salvador, ele já vive a ansiedade santa no seu coração, orando e pedindo a Deus: Senhor, vem, 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 Maranata, vem logo. Nós fazemos esse tipo de oração? Paulo está dizendo para aquela igreja, meus irmãos, os que já morreram e os que já morreram em Cristo, dormem no Senhor, aguardando a ressurreição. E Paulo vai dizer para aqueles irmãos: se vocês viram essas pessoas com vida e hoje sabem que elas estão no sono, aguardando a volta do Salvador para ressuscitarem, terem um encontro e viverem a vida eterna, então vocês, com certeza irão também seguir o exemplo daqueles que já foram, vão se batizar, ser membro de uma igreja, de uma comunidade de fé, participar dos cultos, estar ali ajudando na seara, vão fazer isso tudo. Agora, se vocês não creem que aqueles que já morreram ressuscitarão um dia, se vocês creem somente que morreu e acabou, então para que vocês estão se batizando? Para que vocês estão fazendo parte de uma igreja? Se vocês não acreditam que no futuro, o futuro reserva para nós uma ressurreição para a eternidade. Se vocês não creem, então param de se batizar. Não vale a pena. Como diz Paulo,
Se eles não ressuscitarem, em vão será o vosso batismo. Paulo vai além. Por que, meus irmãos, no versículo 30, porque nós estaremos expostos a todo momento a perigos? Por que a todo instante eu vou em lugares onde Cristo não é bem recebido e vou pregar a sua palavra, se eu não acredito que um dia eu estarei ressurreto ao lado do meu Senhor? Para que então eu estou enfrentando feras em Éfeso? Para que então eu tive até que me fingir de morto, de tanto que eu apanhei e fui espancado, e me fingir de morto para que de fato não me matasse de verdade? Para que eu estou passando por tudo isso? Por que eu vou em lugares e sou apedrejado, vou a lugares e sou perseguido, vou a lugares e não querem crer no nome de Cristo? O próprio Senhor, segundo os escritos do apóstolo João, disse que nós viveríamos momentos de sermos perseguidos. Perseguidos não por causa de nós mesmos, mas perseguidos por causa do nome de Jesus. Porque o mundo odeia Jesus e, por consequência, odeia aqueles que servem a Jesus. Paulo vai dizer para eles: por que então, meus irmãos, nós continuaremos a pregar o Evangelho e passar pelos perigos que nós passamos, se no fundo, nós não cremos na ressurreição? Se a nossa pregação e a nossa fé não são baseadas na ressurreição futura, então por que colocar as nossas vidas em risco para pregar as Escrituras? Por isso, meus irmãos, que nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo, não só por vários testemunhos, mas como também pelo nosso próprio testemunho de fé, reconhecendo através das Escrituras que nós um dia, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos para uma vida eterna. Paulo então ele vai concluir, e eu concluo perguntando aos irmãos: meus irmãos, vivemos pelo quê? O justo viverá por fé. Vivemos pela fé. E por que vivemos pela fé? Porque Cristo, meus irmãos, Cristo nos conquistou para a fé. E se Ele nos conquistou para a fé, nós temos fé naquilo que já nos foi pregado, através das Escrituras, através de vários testemunhos de fé que já ouvimos, através de pregadores que reverberam que um dia, meus irmãos, nós viveremos eternamente em paz e na presença do nosso Deus. Porque com a fé, como vai dizer o próprio apóstolo Paulo em outra epístola sua, com a própria fé vem a esperança. Mas que esperança é essa que alimenta o nosso coração? É a esperança de melhores dias nesse mundo? É a esperança de dias melhores para a nossa vida, particularmente falando? É a esperança em um novo emprego, a esperança em uma nova faculdade, a esperança num filho, a esperança num marido convertido, a esperança numa esposa convertida. Nós vivemos de esperança. E qual é essa esperança, meus irmãos? A esperança é: o Senhor ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos para a glória eterna. Essa é a esperança que deve habitar o nosso coração, meus irmãos. Olharmos para o nosso Cristo ressurreto, olharmos para o nosso Cristo com a esperança em nosso coração de que um dia, assim como Ele, nós também ressuscitaremos, mas não ressuscitaremos de forma vã, porque as Escrituras nos ensinam também como nós devemos ressuscitar, e nós ressuscitaremos para reverberar a glória que o Senhor tem nos prometido na sua própria palavra. Portanto, meus irmãos, se te perguntarem qual é a tua esperança, a minha esperança é ressuscitar para a vida eterna, como meu Senhor já ressuscitou, e como exemplo do seu ressuscitar, virá o meu ressuscitar,
e em seu nome eu vencerei a morte como ele já venceu, mas o meu ressuscitar destruirá as obras da carne, as obras da morte, e eu viverei a eternidade com o meu Senhor e com o meu Salvador. É essa a esperança da igreja, é essa a esperança do nosso coração, é essa a esperança que deve ser reverberada a partir de um coração fiel, um coração obediente, um coração que ama o seu Senhor e um coração que sabe pela fé, tem a certeza pela esperança de que um dia estará com Cristo, como diz a palavra, nos ares, louvando e adorando para sempre o nosso Senhor. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra nos ensina que não acaba aqui. A Tua palavra nos ensina que há muito mais por vir. E nós aguardamos, Senhor, com uma expectativa e uma ansiedade em nossos corações de que o Senhor há no futuro de nos resgatar. Não sabemos se ainda com vida ou se já mortos, mas sabemos, Senhor, que independente de estarmos com vida ou de estarmos já mortos, Senhor, nós vivemos a vida que o Senhor tem nos dado. E, portanto, pela fé e pela esperança que se renova em nossos corações todos os dias, nós sabemos que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, há de nos ressuscitar para vencermos a morte e habitarmos a eternidade na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por nossa esperança não se basear somente no que vivemos aqui neste mundo, mas principalmente na nova Jerusalém que descerá do céu para ali, Senhor, para ali receber aqueles a que o Senhor escolheu para viver a eternidade na Tua presença. Um dia ressuscitaremos, um dia estaremos diante de Ti, transformados em nossos corpos, estaremos face a face contigo. E que dia maravilhoso será esse, Senhor! Que dia incomparável será esse, Senhor! Ajuda-nos a nos mantermos fiéis à Tua palavra, ajuda-nos a perseverarmos em esperança e fé, todos os dias buscando a Tua face e reconhecendo que um dia estaremos na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.